Sob a proteção de Deus e sem o capeta atrapalhar, está começando mais um Curva Talks, do Diplomata de Sinod. E hoje eu vou conversar com a Patrícia Reis. Ela é economiária aposentada pela Caixa, foi tesoureira, gerente geral, agente de conformidade e consultora. A gente vai falar um pouco da experiência dela dentro da empresa, como que ela sentiu os eventos históricos dentro da Caixa e também como é que funciona a profissão em si. Cogite apoiar a gente financeiramente pelo Apoia-se e lavem as mãos. Quando que você entrou na Caixa? Entrei em 6 de dezembro de 1989, um concurso feito em 88 e que já fazia 8 anos que estava sem concurso, estava a Caixa sem empregados nenhum e lá só funcionava como concursado. Esses 8 anos que ficou sem concurso tem a ver com o fato da estagnação da economia durante a década de 80? Foi o fato de que todo mundo acreditava que a automação bancária substituiria o homem, e não foi isso que aconteceu. Entendi. O que faz um bancário? Um bancário faz muita coisa. Muita mesmo. Um bancário é tudo e ele acaba saindo aposentado como nada. Porque ele, em primeira mão, você aprende a ser um atendente comum que vai lá, preenche cheque, depósito e coisas mais. Então, é um banco inteiro que vai te conhecer ali como atendente dele e você passa a ser até quase que uma celebridade de uma cidade pequena por conta de atender todo mundo. Nessa época você trabalhava, quando você entrou, você trabalhava na Caixa Econômica de Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista, pra quem não conhece, é uma cidade pequena, de uns 50 mil habitantes. Tinha um semáforo. Um cruzamento na cidade. 3 bancos. E o nosso maior concorrente era o Bradesco, porque o Banco do Brasil era colaborador. A gente era muito bem definido. O Banco do Brasil era muito voltado à questão da compensação e a Caixa Econômica a atendimento às pessoas mais, digamos, com menor poder aquisitivo. Tinha um caráter mais social. Mais social. Então, um bancário está falando que ele faz muita coisa, que ele é tipo uma celebridade. Ele acaba sendo... A gente ia pra parada do 7 de setembro com o nome Caixa Econômica, todo mundo vinha e tal. Porque eles achavam... Não é pelo fato do que ela representava, porque a gente achava que fazia pouco, sabe? Não tinha, por exemplo, moradia. Na época que eu entrei, moradia... BNH veio para a Caixa, mas não veio nada, não veio dinheiro, não veio nada, não dava para fazer aquisição de casa de jeito nenhum na Caixa, era muito frustrante. Mas fundo de garantia, existia um pequeno pedaço só do fundo de garantia que ainda não tinha sido centralizado. Então, a gente acabava se sentindo frustrado, mas aí a gente queria compensar com um bom atendimento. Entendi. Então, vamos voltar então para a função de um bancário de agência, porque eu sei que até quem trabalha na matriz é bancário, né? Assim, de jeito estrito, vai ter economiário, vai ter economista, vai ter um monte de coisa. Mas como que é dividido normalmente, ou era naquela época dividido as funções dentro do banco, da agência? Como eu tenho 30 anos de serviço, então... eu entrei num banco que hoje acho que seria um museu, só serve para museu, porque era tudo manual. Então, por exemplo, se você depositava hoje, só amanhã que você receberia um relatório dizendo que você depositou alguma coisa e o saldo era maior. E só vinha o saldo, não vinha externo. O Estado tinha que pagar, né? O Estado tinha que pagar, demorava uma semana, existia um sistema de malote que ele vinha pelo... na época eu era do Vale do Paraíba, vinha pelo Vale do Paraíba, saía de São José dos Campos, que era onde que processava os dados, que era onde tinha computador e processava os dados.
e passava até Piquete, era o ponta de linha que se chama. E depois voltava à tarde pegando todo aquele documento que foi produzido durante o dia para poder digitar lá. Mas parte da contabilidade, que hoje não existe mais dentro das agências, era feito dentro da agência naquela época. Naquela época era feito tudo dentro da agência. A pessoa chegava, depositava, emprestava, pegava tudo quanto é coisa, inclusive depois a gente saía, fechava a porta, ia lá para trás, abria um mapão grandão, porque não existia computador, abria um mapão grandão, dava ali a juntar documento e fazer contabilidade, lançar no mapa, e tinha que ser saldo igual a entrada menos saída igual, e tinha que bater. Esse era o livro caixa. É o livro que você fazia a conciliação do livro caixa, no caso. Não, é fazer o livro caixa. Fazer o livro caixa. Porque depois você ainda tinha que fazer a conciliação, que chama conciliação contábil. Eu tive uma pequena experiência com o trabalho bancário, porque eu fui trabalhando na tesouraria da prefeitura de São Carlos, né? Então, a gente já era mais automatizado naquela época, tinha um sistema no qual você autenticava as coisas, usava o recebimento, e diariamente tinha que fazer a conciliação entre a receita e a despesa do dia anterior. Tinha que mandar depois para a contabilidade para eles fazerem a execução orçamentária, conciliar com o orçamento, tinha um sistema de orçamento, e a cada 15 dias tinha que fazer a conciliação de todas as contas bancárias, né, contas financeiras com as contas contábeis, e era um saco, e já era automatizado. E já era automatizado, imagina. Então eu fico imaginando você fazia... Perdi um cheque no lixo, rapaz, você ficava até meia-noite procurando. Tem uma vez que eu perdi R$1.000, e eu pegava aquelas fitas enormes do caixa, de autenticação do caixa, para tentar ver aonde, para tentar, sabe, você precisa ter muito faltou. Jogo de cintura. E R$1.000 era o meu salário. Então, assim... Não, e no banco é assim também. Se você ganhou, você coloca no caixa da empresa. Se você ganhou, que eu digo, assim, se sobrou diferença positiva, você põe na conta da caixa. Agora, se faltou, você se ferrou, cara. Sai do seu salário. Tem tanta gente, assim, houve pessoas de ter, assim, um prejuízo, mas aí por causa de roubo também, que teve prejuízo de R$200.000, que na época ela poderia trabalhar 3 encarnações que ela não pagaria. Entendeu? Era bem assim. Bom, então vamos voltar à pergunta inicial. Quais são as funções de cada pessoa? Tem o atendente, que é aquele que entra e sempre vai para lá. É o pior lugar que existe, porque vende tudo. É o consultório psicológico. Aí depois do atendente existe o caixa, o tesoureiro, que na época que eu entrei não existiu a função, mas existia o trabalho da mesma forma, né? O tesoureiro é o que se ferra, é o que perde dinheiro. É o que perde dinheiro, mais perde dinheiro, porque é muito difícil você ter um cofre para administrar, um caixa inteiro para administrar, porque você era como supervisor dos caixas, fazer batimento de tudo aquilo e ainda ser um caixa normal. É o caixa dos caixas. O caixa dos caixas. Era assim, desumano. Tá, quem mais tinha lá? Tinha a retaguarda? A retaguarda a gente chamava disso, né? O contabilidade. Fazia atividade meio do banco. Aí, quem era atendente, quando passavam uns tempinhos, eles percebiam se era bom ou não. Faziam, vamos dar uma promoçãozinha, né? Promoção não de dinheiro, mas uma promoção de trabalho. Agora você não só fica aqui no atendimento, você vai também atender aqui, você vai fazer lotezinhos de documentos para a contabilidade, que chamava SIDEC, era o Sistema de Depósitos.
Aí só que sistema de depósito vinha tudo. Era sistema de depósito, vinha água, luz, telefone, tudo quanto era troço, você tinha que pôr 50-50, amarrar, calcular, colocar na capinha quanto que era e passar por contabilidade, colocar no mapão vinha lá, entrada e saída, o que era aquilo, porque, por exemplo, cheque é saída, depósito é entrada. Mas se você receber um convênio de PTU da prefeitura, é entrada. Então, se preencher tudo aquilo, tinha que bater. Se o dinheiro que ficasse lá no saldo do dia não batesse com o dinheiro que tivesse no cofre, era o pandemônio. Então, assim, bancário na época de 1990 era impossível. Era assim, você fazia de tudo. Você tinha que ter você era um super homem, porque você somava, você fazia, era um estresse total. Tanto é que a maior parte dos bancários na época, não sei hoje, mas a maior parte dos bancários na época ou era drogado, ou era alcoólatra. Não aguentava, era muita pressão mesmo. Todos divorciados, né? Todos divorciados, era o caos. Aliás, divorciado não, eles, na época, por ser 1990, as pessoas não costumavam divorciar demais. Mas normalmente os homens tinham problemas sexuais. Não conseguia chegar lá. As mulheres viviam reclamando. Bem, e tal, né? Mas... Bom, vamos falar um pouco sobre o trabalho do bancário ao longo da nova república, né? Porque o seu trabalho como bancária, ironicamente, bate com a Constituição, as mudanças que teve ao longo da Sexta República Brasileira. Numa época de hiperinflação. A gente saiu de uma hiperinflação, passou por um momento de inflação zero, depois a gente teve várias coisas aí no meio, teve crise de câmbio, teve um monte de coisa. E você, no seu trabalho, foi acompanhando essas mudanças, né? Sim. Inclusive mudanças de agenda, de governo e tudo mais. Conta pra gente como que era na época do Collor, né? Você chegou no final do Sarney, Isso. Tinha hiperinflação. E o Collor chegou com a proposta que todo mundo acreditava demais, com a proposta de moralizar, de arrumar a economia, que o Brasil estava precisando de emprego e tudo mais. Essas mesmas coisas que quase sempre já é default da campanha. Só que todo mundo achava muito legal que passou na Globo que ele ia acabar com os marajás. E aí, assim, logo que ele chegou, em janeiro, ele já fez a primeira coisa, assim, que eu diria insatisfatória. Ele mandou embora todas as pessoas, porque eu tinha entrado num concurso que era necessário, estava faltando gente, era extremamente necessário, mas não era nenhum Marajá. A gente ganhava, na época, era 600, se fosse hoje, R$600. Entendeu? Então, não tem nada a ver com Marajá. Então, eu vi meus amigos que vieram, eu entrei em dezembro, passei desse problema, eu não estava nessa galera que foi. Mas os que estavam comigo, então, quando foi em março... Janeiro eles receberam carta de demissão e a gente conviveu com eles até março e aquilo foi traumático para nós. Porque assim, que tipo de Marajá é esse? Né? Então, e a gente, muitos deles, como eu saí de um emprego também concursado, tinha estudo. Foi um ataque ao funcionalismo. Foi um ataque brutal ao funcionalismo. E as pessoas que não estavam lá pensavam que era legal. Porque quem estava de fora parece que é legal. Nossa, tá mandando gente embora, é os Marajá. Mas não era Marajá. Não era. Era gente que ganhava salário mínimo. Uma coisa, e é interessante essa mentalidade, porque, de novo, né? Falando da minha experiência quando eu era caixa da prefeitura,
Quando o PT perdeu as eleições lá na cidade e entrou o PSDB, tinha muito pobre que ia, porque é só pobre que vai pagar com dinheiro, sejamos sinceros. O cara que é rico, ele já naquela época ele pagava pelo internet banking, não queria sair de casa, né? E quando paga, porque às vezes, muitas vezes, muitos ricos eu vi na Caixa, isso, eram isentos de PTU, isentos. Tem isso também. Mas aí vinham esses senhores, né? Pagar o seu IPTU no caixa, né? E aí um deles, não sei porquê, ele não foi com a minha cara, e ele falou assim, você que se segure na cadeira, porque o Automani vai acabar com a farra aqui dentro da prefeitura. Porque vocês ganham muito. Gente, eu ganhava R$1.000, né? Nossa. R$1.000, um pouco mais do salário mínimo. As pessoas não têm nenhuma noção. E detalhe, ele não acabou com nada, até porque a lei, né, protege o funcionário, ainda mais funcionário público da administração direta, mas com relação aos cargos comissionados, que é o que a prefeitura controla mesmo, né, só aumentou, era tudo um discurso. Então, aí o Otomani chega e só aumenta. Só aumenta, ele aumentou para garantir a tal da governabilidade, né? Entendeu? É muito parecido com o Brasil. É muito parecido. Mas então vamos voltar aí à questão desse trauma da demissão, porque nessa época o pessoal demitia mesmo, né? Não havia esse negócio assim de demitir à toa. Porque o Getúlio Vargas, quando implementou o FGTS e garantiu que a pessoa tivesse uma reserva, as pessoas falavam assim, eu vou ter que pagar 40%, não compensa, então é preferível que você pegue a pessoa, põe numa cadeira, fala, cara, não tá legal o seu serviço não, vamos melhorar, não sei o quê. E aí as pessoas, elas começavam a ter, assim, mais empenho voltado para a meta do que o patrão queria. Então não se tinha tanto desemprego assim, como se pensa, né? E não é questão de meritocracia, não é isso. Era uma questão mesmo de acordo entre, às vezes o patrão não sabe expressar o que ele quer do empregado. Isso aí existe em todo quanto é lugar. Hoje, então, querendo implementar um coach, né? Para fazer o intérprete do patrão. Aí, é isso. Mas na Caixa não havia esse problema, porque a gente havia o processo de formação integral, avaliação sempre. Assim que eu cheguei, eles me puseram lá nos negócios, você vai fazer curso disso, daquilo, aquilo outro, e você vai ser agente de RH, não fazia ideia de que seria aquilo, e você vai ser o nosso delegado sindical. Eu falei, tudo bem, entendeu? Era assim, eu entrei num ambiente que eu não conhecia, eu achava o máximo. E depois, quando eu fui passando, eu fui percebendo que seria aquelas coisas não ganhava nada com aquilo, mas engrandecia muito a pessoa Patrícia com relação ao mundo. Você ganhava prestígio também dentro da agência, esse tipo de coisa. Não. A nossa agência, por ser pequena, a gente era uma equipe, a melhor equipe que eu já tive, a equipe mais uníssona, mais firme. Se alguém faltasse por doença ou qualquer coisa acontecesse com o filho, um cobria o outro. Então, era um diferencial. Eu tenho, assim, exemplo de empresa Cachoeira Paulista, agência Cachoeira Paulista. Por quê? Todo mundo sabia o serviço de todo mundo. Ninguém tinha esse negócio, vou esconder minha informação, senão o chefe vai me mandar embora. Não, todo mundo tinha que saber mesmo. Porque se faltasse, éramos só 11. Então, não tinha como. Foi a melhor equipe que eu já tive e o melhor trabalho. Aí, houve... o próximo top seria também do Collor. Do Collor. Então, nesse específico, foi a coisa, assim, bem marcante, principalmente para a sociedade. O Collor veio com várias propostas, daqui a pouco, em março, primeiro ele demitiu o povo que era do banco, um pessoal que era de umas prefeituras, e depois colocou os dele, né?
Então, na verdade, não tava, só tava trocando de Só, Marajá. só tava trocando de Marajá, sempre é assim. O povo é bobo. O povo, eu vou fugir um pouco do assunto, só para o pessoal saber. Agora eu moro em Brasília. Tá lá os prédios, ministérios, e aí vem o pessoal e fala assim, tem que cortar o ministério, tem que cortar o ministério. Eu falo assim, gente, cortar o que de ministério? Os prédios são os mesmos. Desde que fundou Brasília, o JK colocou os ministérios, estão lá. Os ministérios só que não tem cortar o quê? Vai derrubar? Mas acho que corta, derruba. Aí cria um novo ministério, constrói de novo. Não, cortar o ministério, o que eles fazem? Tirar o do governo anterior e colocar os deles. É isso, né? E numa coisa que eu achei muito interessante no governo PT, sem dúvida foi bom, foi que começou a ter concurso para os ministérios, né? Isso foi muito bom. Mas na época do Collor, não tinha isso. Na época do Collor era assim, concurso muito raramente, né? Com 8 em 8 anos, de vez em quando, lá para algum lugar, quando tivesse quase fechando a porta, porque não tinha gente para atender o povo. Aí ele veio em março e fechou os bancos. E aquilo deu um que propô, não? Porque nós vamos fazer um plano econômico, teve uma tal de Zélia lá que... Eu sei que a gente dormiu, realmente dormiu. A gente levou colchão pro banco, porque a gente não tinha informação do que era aquilo, a gente não sabia o que seria no dia que abrisse a porta. A população todinha de Cachoeira Paulista em volta nos perguntando o que era, o que tinha acontecido. Sem conseguir sacar a grana? Sem conseguir... não, a gente ainda não tinha noção do que estava acontecendo. Não tinha falado. Ele só fechou o banco. 4 dias fechado. Nos 2 primeiros dias, as pessoas não sabiam nem o que seria. Achavam que seria uma coisa boa. Nossa, vai distribuir dinheiro. Aí, assim... né, nesse tempo, a gente não tinha nenhuma informação, a gente tentava. A informação que a gente tinha era do William Bonner, que também não tinha informação. Né? A informação é que havia um plano econômico em execução, como tantos outros já tinham havido. Mas, entre os cortes de zero, aquele foi o pior de todos. Porque, por exemplo... Um dia antes de fechar o banco, eu atendi um senhorzinho muito querido, na época lá de Cachoeiro Paulista, que era meu cliente assíduo, ele só vinha no meu caixa. Aí ele foi lá e depositou o dinheiro de uma casa que ele vendeu. Eu falei, nossa, você vendeu a casa? Eu tive que vender, eu vou fazer um tratamento lá em Taubaté para fazer quimioterapia, porque eu tô com câncer. Eu falei, nossa, eu espero que o senhor fique bem, faça o tratamento com muita fé que vai dar tudo certo. E quando abriu o banco, ele não tinha mais jeito de tirar o dinheiro. Ele morreu por causa disso. Esse foi o pior plano que eu já vi na minha vida. Esse foi, assim, um dos... Eu não sei como o Collor ainda está lá no Senado, sabe? Mas... são coisas muito drásticas, aconteceram tiros em gerentes. Então, o dia que a gente já tinha alguma coisa, que os relatórios vieram todos errados, porque teve corte de zero, teve um monte de coisa, não podia tirar mais que R$50, que seria R$50 hoje, na época acho que era cruzado, nem lembro mais. Então, as pessoas... A cidade inteira na porta do banco. Inteira. E a gente tinha um cofre com um determinado valor. O Banco do Brasil também já tinha falado para nós que não teria dinheiro para toda a cidade arrancar de R$50. A gente já estava... Os 3 bancos já estavam cientes que ia dar problema. O Bradesco também não tinha. Os nossos cofres não tinham dinheiro para dar R$50 para cada um. Como criar uma convulsão social do dia para noite. Do dia para noite. Isso ainda não é nada. Pior aqueles que achavam que o Collor estava dando R$50, mas o dinheiro dele podia ser sacado. Aí eu quero sacar o meu dinheiro. Você está entendendo? Uhum. Porque foi muito confuso. Foi confuso pra caramba. E as pessoas não entendem. As pessoas não... Também, além de não entender,
a gente não tem informação, a gente não consegue ter informação certa do Diário Oficial. Então as pessoas confundiram demais. Aí me deram a incumbência, falei assim, agora você vai ser mais promovida. Você vai chegar lá com uma prancheta, uma calculadora, uma caneta, você vai lá, vai falar, vai ver todos os clientes, vai ver até qual cliente que vai dar esses R$50, né? Exemplo, tem R$10.000 no cofre, dá tantos clientes, quando chegar nesses tantos clientes, você volta para nos dizer quanto que vai dar. Fudeu. Não chegou a virar esquina, né? Porque a fila era sinuosa e aquele povaréu. E é o seguinte, o povo não é bobo, né? Quer dizer, às vezes não é bobo. Vê um cara, uma pessoa, mesmo que seja conhecida e querida, porque a gente era queridos pelos clientes, mas vê, com uma calculadora na mão, uma caneta e perguntando quanto que ia tirar, é lógico que eles deduziram já de cara que não ia ter dinheiro. Aí começou um motim. E eu já estava lá no meio. O guarda estava comigo, armado. O guarda estava comigo. E já começou um motim, eles queriam bater em mim. E a gente teve que correr para dentro. Eu falei, gente, o que nós vamos fazer com esse povo? E tinha gente que falava assim, tá, eu vou tirar os R$50 que o Collor vai me dar, mas também quero tirar o mais 100 que tá na minha poupança. E para falar para ela que assim, não, aqueles 100 você não tem mais. Só 50. O Collor não tá dando 50. O Collor não tá dando 50 pra você, minha filha, desculpa. Mas foi complicadíssimo. Teve briga, teve motim, teve gerente que levou tiro, teve muito problema com função. Assim, eu não sei como a gente conseguiu passar por aquilo. E eu até preferia que ou continuasse a hiperinflação do que aquilo que a gente passou. Eu acho que é por isso que ele caiu, né? Devolver. Mas na verdade ele não caiu por causa Você lidou com a hiperinflação? Hã? Já estava na hiperinflação. Quais eram os impactos na agência? As pessoas iam, às vezes, 3 vezes na agência, pensando que o dinheiro brotava, né? Porque overnight brotava durante o dia. Não, senhor, é o mesmo de manhã. Ele vinha de manhã, tinha um senhor chamado Seu Neves, ele vinha de manhã, eu quero ver meu saldo, querida. E ele tinha muito dinheiro. Ele tinha muito dinheiro porque ele era um empregado que já estava aposentado e ele guardava o salário dele. Ele guardava parte do salário porque ele já tinha uma vidinha feita. Antigamente, aposentado realmente era um aposentado bom. Era bom porque você aposentava com dinheiro, não na miserabilidade de hoje. Então, ele chegou e falou assim, quanto que é o saldo? Eu falei para ele, o senhor tem tantos de saldo, senhor Neves. E aí ele chegou de tarde... E aí eu vim ver o saldo, assim, ele continua o mesmo, é aquele valorzinho, lembra que eu te dei? Ele falou, não, mas não teve nenhuma variação aí no meio do dia? Não, ele só é à noite, chama overnight e tal. E os clientes, o banco era lotado todos os dias, de segunda a sexta, em todos os momentos. O pessoal achava que estava ganhando dinheiro? Eles achavam que era um grande negócio. Chamava conta remunerada na caixa, e eles achavam que estavam ganhando rios de dinheiro, porque o dinheiro, assim, quando você olhava aquele valor, não dava nem para falar de quanto que era, porque era muito zero. O montante crescia todo dia, né? Tinha atualização monetária. Daí vinha aquele monte de zero, a pessoa pirava, né? Nossa, quanto dinheiro. Mas se tirasse para comprar alguma coisa, era nada. Porque as coisas também estavam muito ruins. E era sempre, em todos os governos que eu passei, a não ser os últimos tempos, a maior parte, o Sarney, ele manipulava dados de índice econômico, o Itamar manipulava, e principalmente o que mais manipulou foi o Collor. Ele falava que a inflação tinha sido tanto,
por exemplo, tinha sido 50%. 40%. Não, eu lembro até nesse dia, sabe? Porque a gente tinha gatilho 40%, na verdade tinha sido 80%. Então, mas que raio? Peraí, mas o arroz que eu compro ali pro meu filho, meus filhos tá tanto. E ele fala que tem 40 só. Aí as pessoas não conseguiam mais viver. Não conseguia mais viver. Tava muito complicado fazer essa administração. Bom, Collor caiu, veio o Itamar. Com o Itamar veio o Fernando Henrique como ministro da Fazenda e ele começou a implementar o Plano Real. Eu imagino que para quem era bancário, o Plano Real deve ter sido, pelo menos em questões de dia a dia na agência, um bom negócio, né? Porque parou de ter tiro no gerente. Parou de ter tiro. As pessoas pararam de perguntar o saldo toda hora. Ficou assim, as pessoas ficaram mais brandas lá fora do banco, né? Mas para dentro do banco a coisa ficou caótica. Também, aliás, o banco, meu Deus, é caótico de qualquer maneira. Mas ficou caótico por quê? Porque as coisas, a gente convertia, tem que pensar no lado histórico da coisa. Era tudo manual. Então a gente convertia, a pessoa vinha pedir o saldo. Vinha o saldo, ela chamava listão, né? Você está falando da transição entre que tinha Azufir. Você fazia tudo na mão. Era tudo na mão. Tudo na calculadora. Se você errasse um número, bicho, era assim, aí o cliente, com toda razão, porque o cliente sempre tem razão. Eu nunca fui contra o cliente, jamais. Mas é chato você ser execrado publicamente pelo cliente porque você errou. Desculpa, mas tem cliente que não gosta. Então você tinha que dividir por 2.097, fazendo não sei o que, dar o saldo, a pessoa olhava, não gostava, mas isso não era o meu saldo. Que aconteceu. Então você tinha que explicar como é que era o plano real. Então as filas eram imensas, continuava o mesmo problema de desinformação. As pessoas começavam a achar que será que esse plano é bom mesmo? E além do que, no plano real, eu já não achava aquilo muito bom. Eu pessoalmente não gosto do plano real. Todo mundo gosta, porque acabou com a inflação. Acabou o povo no banco, acabou... Tá, isso foi um ponto positivo, mas houve muito ponto negativo. 8 anos de governo do Fernando Henrique, nada foi feito no Brasil. Não houve uma casa financiada, não houve um investimento numa estrada, numa autoestrada. Mas isso fazia parte do Plano Real, que é justamente você desaquecer a economia, as pessoas param de consumir, e aí é óbvio, o preço para de subir, porque se não tem consumo, não tem alta de preço. E aí, só que daí as pessoas não percebiam isso, né? Aí gera desemprego, toda a problemática do governo Fernando Henrique. Né? Além do que, eu estava assim, ligada, eu sempre fui muito ligada na questão global da coisa, sabia que a macroeconomia, então, em 1978 desindexou o ouro, lá o Nixon desindexou o ouro, já me alertei com aquilo. Falei, Estados Unidos, acho que tá meio com um problema econômico, acho que não sai não, daqui a pouco, tanto é que agora confirma, porque hoje nós temos uma potência econômica que na época não existia, que é a China, entendeu? Então, eu já não achava muito bom o real, porque eu estava achando, sempre achei, eu ainda tenho essa convicção, não sei, eu queria ir até para uma faculdade para fazer nas formas, provar por A mais B que a gente trouxe o problema do dólar americano para nós, no plano real. Por quê? Porque a gente equiparou 1 para 1, mas lá está uma inflação
um problema de desemprego, e um problema de várias coisas lá. E se você fazer um para um, o que vai acontecer? Você traz o que está de lá para cá. É bom a gente também pensar na economia internacional, porque paridade de poder de compra e câmbio são duas coisas diferentes, certo? E os Estados Unidos eles têm uma baixa taxa de inflação porque a moeda deles é a moeda de curso internacional e todo o consumo que impulsiona a inflação lá nos Estados Unidos acaba sendo absorvido pelo mundo inteiro. Então, quando você lastreia o real, por exemplo, Ao ao dólar, mesmo que seja do jeito que a gente faz hoje em dia, que não é igual ao que a gente fazia na época do Fernando Henrique, você acaba absorvendo a inflação dos Estados Unidos. Por isso que eles têm inflação baixa. Porque se o preço vai subir, ele vai subir inclusive para exportação. Exato. Então, aí comecei a ver que a balança comercial nossa, ela não foi tão boa quanto era antes. Por conta dessas coisas. Mas era para ser bom. Seria. Nossa, tá $1 por $1. Vai melhorar o turismo e tal. Mas eu, por exemplo, apesar de ter um salário, que na época eu já era caixa, né? Naquelas questões lá já era caixa. Mesmo assim, eu não conseguia ter um salário para ir para Miami. Não tinha, nada mudou. Você, como bancária, foi para Miami quantas vezes? Nenhuma. Bancário, coitado, é só tomar cerveja no bar se der. Durante o Plano Real teve... Bom, você falou do período do Itamar, né? Que teve esse rolo todo aí de calcular os equivalentes em real e por aí vai. E aí a gente chega com o Fernando Henrique já estabilizado, com a moeda já estabilizada, a economia de uma certa forma estável. O que mudou? Na sociedade? No banco. No banco não mudou muita coisa. A gente continuou fazendo tudo. Não havia investimento, havia uma pressão imensa dizendo que ia mandar embora porque ia automatizar. Que você tinha que, por seu mérito mesmo, pegar parte do seu dinheiro e investir numa faculdade porque você ia ficar sem emprego. E, assim, foi tenebroso aquele coisa, Entendi. porque uma pressão dentro. E a meta subiu extraordinariamente. Cachoeira Paulista, coitada, tava para fechar, tava na berlinda há muito tempo. Mas é porque o banco tava sem dinheiro para aplicar e tentava captar, como que era? Exato. Eles queriam que a gente captasse. Captar da onde? Ninguém tinha dinheiro, ninguém... E não sei, né, já existia aquele contingente do Collor que não tinha conseguido pegar o dinheiro. Tem gente até hoje que às vezes fala assim, eu queria pegar o meu dinheiro do Collor. Você não sabe pegar ainda, nossa, porque ele demorou muito tempo para ser liberado. Muito tempo. Então, e as pessoas não sabiam exatamente. Aí veio uma tal de Convenção 151, todo mundo porque as pessoas enlouqueceram por estar sem dinheiro para comprar coisas comuns. As pessoas queriam continuar consumindo. Então, por isso que eu falo, eu preferia a hiperinflação, porque as pessoas pelo menos consumiam alguma coisa. Tinha Natal. Natal na época todo mundo tinha árvore de Natal, tinha luz por todas as casas. Apesar de eu ser do interior, lá agora não tem mais, nem no interior. Mas era uma coisa assim, a gente ia, por exemplo, Semana Santa, era uma coisa legal, tinha festa, a gente fazia coisa no chão, as pessoas interagiam, e depois as pessoas começaram a ficar meio assim, presas às suas casas, aos seus problemas. Mais ou menos o que está acontecendo agora. Quase isso. Tá pior? Agora tá pior. Agora tá pior porque polarizou de uma certa maneira a política, que as pessoas veem no outro um inimigo. Parece que a gente não é do mesmo país, parece que a gente não é irmãos. Porque eu considero assim, nação
nós somos irmãos, nós nascemos no mesmo terra, então seria isso. Mas naquela época não existia isso. Existia mesmo que todo mundo ficou com medo, se introspectou, parou de consumir. Agora, havia muita coisa assim, engraçada, porque a gente tinha mania de chegar lá na porta do vizinho e dar um copinho de açúcar para mim, porque não tinha açúcar para fazer um cafezinho, né? E as pessoas eram mais solidárias. Hoje, eu não vejo isso. Hoje eu não vejo isso. Se a pessoa chega na rua e fala assim, dá um trocadinho para mim, porque tá faltando um e tal, a pessoa vira a cara, né? Naquela época era mais fraterno. Certo. Então, pode ser uma nostalgia minha, mas não, sei lá, né? Deve ter um componente de nostalgia, mas eu acho que isso é uma coisa que quem acompanha o canal vê que eu sempre falo. E não sou só eu que falo, né? Acho que tem gente mais importante que fala, tipo o Noam Chomsky, que atacar a solidariedade é um projeto do neoliberalismo. O capital quer as pessoas fragmentadas. Separadas, sem fraternidade. Sem fraternidade. Atacar a fraternidade, atacar a solidariedade. Porque numa luta individual, as pessoas, eles sabem que o capital, né, quem controla o capital sabe que pessoas separadas de maneira individuais têm seus limites. Agora, quando a luta ela é conjunta, você pode fazer muita coisa. Você pode derrubar um governo, você pode impor sua política econômica. Entendeu? E você só consegue impor uma política econômica altamente perniciosa para a maioria esmagadora da população se essa maioria esmagadora tiver na cabeça de que ela não faz parte dessa maioria, que ela está lá transitoriamente, que na verdade ela é uma pessoa que vai batalhar, que vai fazer por mérito e vai chegar num lugar onde a maioria não está, que a maioria das pessoas, na verdade, são menos que ela. Uma mentalidade assim. Então, eu acho que tem a ver, sim, quando você fala que... claro, questão da divisão do trabalho... Apesar de eu ser do sindicato, né? Mas eu via isso no meio das pessoas. Sim, mas assim, até a gente fala assim, não, mas o trabalho também estraga muito essa questão da solidariedade. De uma certa forma até que porque as pessoas estão trabalhando mais, né? Estão se estressando tendo jornadas muito, cada vez maiores, se doando cada vez mais nesse tempo que elas estão trabalhando, e isso faz com que sobre menos tempo para a solidariedade. Mas ao mesmo tempo, se você for comparar o ambiente de trabalho dos anos 90, mesmo com todas as dificuldades, as pessoas tinha mais solidariedade de classe lá dentro. As pessoas viam o outro como um companheiro de trabalho. Exato. Né? Você tocou num ponto que eu gosto de falar. Hoje em dia é a mentalidade do colaborador. Eu gosto de falar sobre esse assunto, né? Às vezes eu considero isso por causa da formação sindical, porque eu cheguei lá e eles falaram assim, você vai ser delegado sindical. Então, eram duas cidades diferentes. Eu morava em Guaratinguetá e trabalhava em Cachoeira Paulista. Então, o pessoal, como a gente era muito unido, o pessoal tinha que fazer esse tipo de coisa, acreditar na minha palavra. Não existia internet, não existia WhatsApp, não existia essas fake news, graças a Deus. Fake news era só do delegado, só. O delegado inventava fake news. Fake news era muito difícil. Então, a gente tinha que realmente... Assim, política tinha que ser feita no partido e sindicalismo tinha que ser feito dentro do sindicato. Então, eu ia em todas as assembleias, porque meus amigos, inclusive, exigiam. Você vai. Não, mas você vai e volta e traz E traz, mas tem isso, tem que conciliar contra não sei das quantas. Então, mas aí Mas eles falam, não, você vai e a gente bate seu ponto por conta disso. Só para você ver como que a coisa é interessante. Você ia, se inteirava do assunto, tinha que trazer informação. Isso. E na hora que você trazia informação, provavelmente gerava um debate natural sobre aquela informação. Exato. Agora você só despacha pelo WhatsApp, foda-se. E foda-se, E existia mais que isso, porque eu ia no sindicato
E eu via que a gente precisava de manutenção no sindicato. E via também que havia pessoas lá, bancárias, que às vezes eram injustiçadas por algum motivo, porque perdeu dinheiro no caixa e não tinha como pagar, e um monte de coisa. E eu levava para a equipe minha e falava, gente, ó, aconteceu. Os assuntos foram esse. E o pessoal andou pedindo um dinheirinho pra gente fazer uma rifa, alguma coisa, porque tem uma pessoa, fulano de tal, na agência tal, perdeu no caixa tanto, e isso era solidário. Então, o sindicato, ele ajudava até mesmo a amortecer os problemas Isso. de conflito, assim, do tipo, a pessoa... Porque, assim, existe um sistema opressor, mas, no mínimo, se a gente não se unisse, a gente ia estar muito ferrado, porque perder no caixa qualquer um era possível. Perder uma extração. Todo mundo perde, ainda mais você tendo jornada extensiva. Eu perdi 200 a primeira vez, 700 na outra vez, e a gente recuperou com rifinha. Rifinha, falando com a população, na praça, para poder, porque eu tinha na época, minha irmã morreu, eu fiquei com os meus sobrinhos, morando com os meus sobrinhos, então eu tinha além dos meus 2 filhos, mais bocas, mais minha mãezinha. Então eu sustentava, eu era renda de família e aquele dinheiro era o feijão. Então, todo mundo, não, Patrícia, calma, pera lá, é assim, não era uma coisa que era feita pela pessoa, eu vou lá e vou pedir, não, era já default. A galera ia lá e já, não, vamos lá, fulano perdeu dinheiro, vamos lá, vamos ajudar, vamos fazer, o que nós vamos fazer? Vamos fazer churrasco, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos arrumar um dinheiro e paga a falta. Eram 2 dias que você tinha para pagar a falta. Isso que era pior ainda. Então, havia vezes que as pessoas, aquelas que tinham dinheiro na poupança, elas emprestavam para outra e depois fazia a rifinha e depois a rifinha pagava a pessoa que emprestou, entendeu? Era assim, os bancários, os sindicatos bancários, para mim foi uma experiência muito, muito maravilhosa com as pessoas, de ver assim que é possível as pessoas serem boas umas com as outras, ser fraternas umas com as outras, e que é muito melhor. E sobreviver a um sistema de opressão tão grande quanto é um banco, né? Porque o banco te dá uma meta, que eu não sei se ainda hoje, mas a meta que o banco te dá, ela é impossível de se cumprir. A gente fazia nossas reuniões, fala assim, gente do céu, como é que nós vamos cumprir? E é assim, se você não cumprir, você fecha a porta. Ou seja, todo mundo morria de medo, ou de ser mandado embora, né? Ou de ir para um lugar longe, de 30, 40 quilômetros de distância do seu lugar onde você mora. Vamos só contextualizar uma coisa. Naquela época, não estava pacificado ainda se o funcionário CLT do serviço público podia ser mandado embora sem justa causa ou não. No caso do banco, houve um projeto de lei lá na Caixa, que foi, inclusive, a deputada Érica que acompanhou lá e brecou. Mas eles queriam que fosse assim, aquelas agências que não davam lucro em termos para eles, porque a gente sempre deu lucro. O mais engraçado é isso, porque eu cuidava da contabilidade, cuidava da conciliação e via o lucro. O lucro era muito grande. Então, mas para eles a gente não dava lucro. Por quê? Porque eles querem muito lucro. Eles não querem um lucrinho. Eles não querem 1 milhãozinho, eles querem 23 milhões, você tá entendendo? Então, aquela agênciazinha pequenininha, vão cortar. E o que eles queriam era assim, agências que forem cortadas, os empregados vão ser mandados embora. Então, a gente ficava muito preocupado. O sindicato nunca nos orientou com relação a isso, porque ele foi apenas uma proposta do indivíduo babaca lá, sei lá quem, que não chegou nem a ser pautado em nada, sabe? Porque a gente era concursado, muito bem concursado, tinha várias provas, a gente, nossa, tinha que falar com Deus até, pedir permissão, porque tinha
É entrevista com psicólogo, entrevista com não sei quem. Se você tivesse um problema de saúde, se tivesse com o coração ruim, não, qualquer coisinha era motivo de ser eliminado. Certo. Entendeu? Vamos voltar então para a questão do plano real, falar das coisas que o Fernando Henrique fez. Como que foi a CPMF? A criação da CPMF, ela foi criada, tem nome de contribuição, mas ela era um imposto sobre movimentação financeira, cujo o fundo ele era vinculado para montar o SUS. Né? Não foi, não sei, não me lembro exatamente se foi o SUS, mas é porque assim, a saúde sempre foi um caos. É o que é aí, é o que está aí. Então, agora eu vou dizer politicamente mesmo, sabe? Para eleger Serra, que seria o sucessor do Fernando Henrique, ele colocou no Ministério de Saúde e falou assim, você vai ter dinheiro, a gente vai criar um imposto e esse dinheiro você tem que fazer a saúde ficar boa. Então ele fez algumas coisas assim, tipo, criou genérico, que não funciona às vezes, porque tem muito genérico que não funciona. Você tomar o remédio, as pessoas falam, não, pode confiar. Epa, pera, não é bem assim. Então, ele criou genérico, ele fez algumas coisas e tal, mas eu, trabalhando no banco, principalmente na conciliação contábil, onde que eu fazia o repasse do que se arrecadava na agência para Eletropaulo, para Telebrás, para não sei quem, uma coisa sempre ficou muito clara para mim. O CPMF não ia para a saúde. O CPMF ia para o partido deles. Sempre ficou muito claro. Por quê? Porque chamavam o sistema CIPAR, o sistema de pagamentos, você tinha que tirar de lá, colocar na conta de quem era o conveniente. Então, eu teria que colocar na conta se o CPMF é de Cachoeira Paulista, eu teria que passar esse dinheiro para o hospital de Cachoeira Paulista, concorda? Ah, mas é pequeno demais. Então, para o Frei Galvão, que é de Guaratinguetá, que precisa mais ainda. Não, nunca foi assim. Eles tinham uma conta muito complexa, esquisitésima, com um nome bizarro e que tinha um CNPJ. E que esse CNPJ, quando eu consultava na Receita, não existia. E eles não prestavam conta disso. E isso não saiu no Diário Oficial, porque tudo que a gente fazia, quase sempre, né, sai no Diário Oficial. E eu nunca vi nenhuma obra de um hospital. E eu nunca vi nada que pudesse dizer assim, o CPMF está pagando isso aqui. E por isso que eu tenho essa desconfiança. Essa desconfiança do CPMF não me sai da cabeça. Aonde foi parar esse dinheiro? Era muito dinheiro. Muito. Quando o Lula foi eleito, onde que você estava trabalhando? Então, na época do Lula, eu fazia conciliação contábil em toda o Vale do Paraíba por ter me especializado nisso em Cachoeira Paulista. Então, eu fazia as duas coisas. Eu era de Cachoeira Paulista, mas, eventualmente, eles me deslocavam, assim, 3, 4 dias para uma determinada área ou uma determinada agência para fazer a conciliação contábil daquele lugar. Porque fui eu e a minha equipe de Cachoeira que descobriu como é que funcionava. Porque em 2 anos ficaram sem conciliação. 2 anos ficaram sem repasses. E Cachoeira Paulista estava fazendo. Foi nós que entendemos aquele sistema meio esquisito que tinha repasse. E aí eles chamaram a gente. Eu sempre fui a emprestável. Eles me emprestavam para Cachoeira, para Campos do Jordão, São Vicente, tudo. Eu ia lá, saneava, arrumava o sistema do contábil e beleza. Isso era um sistema de controle interno, no caso. É um sistema mal feito em Brasília. Não, isso que você fazia era um trabalho de controle interno. Você ia lá, saneava o negócio. Assim, era uma pré-automação
Mas só que Brasília fez um sistema que foi ruim e não fez manual normativo para consertar. Então, você precisa ter, quando você faz uma contabilidade, você precisa saber o que fazer com o dinheiro, né? Só que lá, por exemplo, pensa só São José dos Campos não repassar todo o IPTU da prefeitura durante 2 anos. Porra. Nossa, mas como é que eles conseguem fazer isso? Aconteceu. E Porque por isso... a princípio da execução orçamentária, você não pode nem passar de um ano para o outro, né? Pois é, mas sei lá, era muito bizarro esses governos que não tinham controle nenhum. Aí foi até quando eu comecei a me aperfeiçoar, porque eu trabalhava na tesouraria, era extremamente estressante, eu comecei a ter LER. Então eu comecei a me especializar numa área onde que eu gostava, porque eu gostava da tesouraria, só o problema físico mesmo que me incomodava. Tesouraria é bom, você fica no cofre contando as coisas. Não é bem assim. Uma hora a gente vai falar só sobre isso. Aí eu comecei a estudar um negócio chamado compliance. Acordo Basileia 1, na época era 1, depois teve o 2, o 3. E eu fiquei especialista nisso. Aí eu comecei a perceber e nisso, viajando, fazendo contato, fazendo saneamento de tudo quanto é agência e voltando para a minha para fazer a contabilidade. Enquanto isso, eles criaram a contabilização em outro ambiente. Com computadores mais avançados, eles fizeram um tipo de um upgrade. Não era aquele de best, mas era melhorzinho. E depois também eles fizeram a automação dos caixas. Porque antes era assim, você recebe, ponto. R, recebido. Você paga um cheque, é P, pago. Então, quando tinha problema de diferença, só por Deus, com bola de cristal, a gente costumava brincar que cada um tinha a sua bola de cristal para saber. Porque podia ser uma luz, podia ser um cheque, podia ser sabe? Era uma infinidade de possibilidades. Você tinha 6 caixas funcionando, né? Aí veio a automação bancária, que eu fui uma das primeiras que fiz o curso de caixa para fazer a automação bancária. E Cachoeira Paulista foi uma das primeiras a fazer a automação bancária. Aí eu fui, estava inclusive fazendo conciliação contábil em Taubaté. Aí estava fazendo conciliação contábil em Taubaté e automatizou. Aí tudo ficou por códigos, ia para certos lugares e tal. Nesse processo estava tendo as eleições, né? Enquanto isso, as eleições, quem vai... E a gente muito esperançoso, porque a gente estava vendo que um Lula, porque eu nunca votei no Lula. Até então, mesmo sendo sindicalista, mesmo vendo vídeos dele, eu nunca votei no Lula, porque assim, parecia que ele era radical, parecia... A gente às vezes tem medo de certas coisas radicais, né? Que hoje em dia, para mim, eu acho super legal as pessoas serem radicais. Que a radicalização é o ponto de partida de um debate bem feito, sabe? Aí eu falei assim, nossa, o Lula tá legal, vou votar nele. E eu sempre fui muito engajada, né, sindicato. Aí começamos a dizer, vamos votar, vamos todo mundo botar estrelinha. Botamos estrelinha, elegeu o Lula, eu fiquei muito comovida pelo dia que eu vi a posse dele, ele fazendo o discurso. Fiquei comovida porque ele é um trabalhador como nós. Então a gente tinha uma expectativa. E na verdade, sim, teve muita coisa boa do governo dele. Só também teve coisas ruins, mas eu, por ter feito aqueles cursos de lavagem de dinheiro, Acordo Basileia, etc. e tal, eu fiz uma prova para Brasília. Então eu fiquei mais próximo do poder e mais próximo do Lula. Eu não nunca peguei na mão dele, nunca nada, né? Mas fiquei mais próximo, percebendo tudo aquilo. Então, Lula passava, o Lula ali. Daqui a pouco o Congresso vai fazer um projeto de lei. E lá em Brasília sempre, apesar das pessoas não acharem que se a Globo fosse lá,
todos os dias, ali a ver, todo dia tem um grupo reivindicando alguma coisa. Todo dia. Falar, Brasília, o pessoal transpira política. Transpira política, fala política, acorda política. Todo dia no Congresso tem as coisas. Você acha isso ruim? Não, eu acho super legal, é democracia. Aliás, seria bom se todo mundo fosse assim. Não, seria bom se a mídia mostrasse. Seria bom se a mídia mostrasse e assim, na época do Lula não tinha. Mentira! A CUT vivia batendo no Palácio do Planalto, xingando Lula. Mentira! Eu vi. E assim, a mídia não mostra. A mídia não mostra. Agora, hoje nós, eu digo com toda a propriedade, hoje nós estamos numa ditadura. O Congresso está com a porta fechada. A gente chamava Casa do Povo. A gente chamava Casa do Povo. A Casa do Povo está fechada para o povo. Então, na época do Lula, eu gostava disso, dessa democracia, desse ar, de se respirar, de poder falar mal das coisas. A gente quer isso, a gente quer aquilo, entendeu? E hoje, se você falar mal lá em Brasília, nossa senhora, é capaz de te dar um tiro. Tá uma polarização muito grande. E na época do Lula, que ele entrou, eu fui para esse agente de conformidade, que eu fui trabalhar em Bolsa Família. Então, eu entendi, eu tinha que fazer fiscalização, na verdade, né? Mas eu entendi todos os passos, as pessoas, o empenho daquele governo, e que a gente, quando fala assim, o Lula, não é o Lula que fez, existe uma ideologia por trás disso, a justiça social, né? Então, eu fiquei apaixonada por aquilo, por aquela trabalho de justiça social, criar o Bolsa Família, ajudar as pessoas. Mesmo assim, os bancos continuavam tendo lucros assim, astronômicos. Nunca se ganhou tanto dinheiro, os ricos nunca ganharam tanto dinheiro quanto na época do Lula. Então, não foi uma coisa assim que teve uma ruptura, não. Os bancos, só que teve uma coisa que eu percebi muito. Os bancos que são privados, eles eram para ricos. E a Caixa era para pobre. Isso ficou muito claro, muito claro. O Banco do Brasil era para os empregados funcionários públicos. Classe média, crédito rural. Crédito rural, isso. Mas ficou bem segmentado esse tipo de coisa. E eu percebi isso dentro do banco. A quantidade de trabalho, as condições de trabalho continuaram ruins. Mas existia aquela coisa da gente poder dizer que está ruim para o chefe, e o chefe levar isso para alguma instância e que pudesse ter um plano para melhorar. Isso dava muita esperança para os empregados trabalhadores, né? Então, esse é o aspecto bom. O aspecto bom que eu vejo, assim, parecia que era uma democracia. Eu falo que a democracia, tem gente que fala que a gente nunca teve. Mas, para mim, naquele período, parecia que tinha. Parecia. Aí essa é a questão assim, do Lula. As coisas que ele, sobre aquelas processos, corrupção, tal, eu nunca peguei, eu não sei, não tenho uma opinião formada, dizer assim que ele é latran, não tenho opinião formada, não mesmo. E eu só acho que ele deveria de ter a mesma justiça que todos têm, né? Porque existem muitas manobras sendo feitas no Congresso para pegar as cláusulas pétreas, que é uma coisa que eu sempre tive muito contato com isso desde o Ulisses Guimarães, que é o meu, assim, é um ídolo para mim. Cláusula pétrea não se muda sem uma Assembleia Constituinte. E eles estão fazendo tudo o que for possível porque não pode deixar o Lula voltar. Só que o Lula é só uma ideologia. A gente tem por trás disso a questão social. Essa é a questão social e econômica. Isso é o problema. Certo. E além do Bolsa Família, você trabalhou mais em que área durante o governo dele, né?
no governo dele, foi Bolsa Família, foi na vice-presidência de crédito, que é consignação, todos os tipos de empréstimo, que foi diretamente com o vice-presidente, mas era fiscalizando, não era fazendo, era fiscalizando. Por exemplo, o vice-presidente mandava uma reunião para fazer política de crédito, fazer o manual, que eu fiz muito manual normativo. O manual normativo da Bolsa Família, eu refiz ele praticamente inteirinho. Na ótica do sistema de controle interno, visando a gente estar em acordo com aquele acordo internacional que a gente faz parte, né? Então, era triste para mim ter colocar assim a listinha negra dos terroristas, porque eu tinha dó, sabe? Mas tinha a lista negra dos terroristas no manual normativo. Osama Bin Laden estava lá. Eu não entendia o que seria aquilo, o porquê daquilo, mas tinha que fazer. Então, essa era a minha função. Então, eu não sabia exatamente o que ia acontecer no mais daquilo. Eu tinha acessos de auditoria. Então, eu pegava... Tinha também um negócio chamado relatório de controle interno, onde que aparecia todos os problemas, todos os gaps que se fala, né, assim, na administração, os gaps que poderia dar problema de um risco sistêmico, um risco operacional, um risco de convulsão, sabe? Qualquer coisa. Podia... deu um terremoto. O primeiro que aconteceu, só me estender um pouquinho. O primeiro que aconteceu foi Florianópolis. Teve inundação lá e a gente não tinha um plano de contingência para chegar até eles para poder se resolver. Então, o problema do governo era da Caixa. E a gente não lidava assim, sabe? Eu sou Caixa. Não. O problema, como eu trabalhava na matriz, quando o problema era do governo, o problema fatalmente seria da Caixa. Era a gente que ia pensar em soluções. Então, existiam os ministérios todos fazendo reunião lá com os gerentes para fazer a solução, mas demorou um pouco. O pessoal meio que sofreu, né, por conta daquilo, que a gente não tinha um plano de contingência, não tinha um plano operacional para poder salvar eles rapidamente. Foi quando foi feito. Isso eu achei fantástico, porque esse plano é necessário que seja feito. Porque no momento onde que dá uma catástrofe, as pessoas... Não dá para esperar para depois da manhã para comer. Não dá para esperar para depois da manhã o bombeiro ir lá e tirar ela da água. Entendeu? Ela morre na hora. Então, isso é preciso ser feito. Essas coisas que eu fazia com eles. Revisar tais planos de logística. Vamos mandar pessoas lá com máquinas separadas para tirar o fundo de garantia, para eles poderem comer. Foi feito, para você ter noção, teve uma época que fizeram barcos, que era uma agência flutuante, lá no Amazonas, para atender a população ribeirinha. Não sei se ainda existe, mas foi uma vitória, sabe? Essas coisas me apaixonaram. Nesses governos, me apaixonaram. Eu não sei se existiu na época, Fernando, porque eu não tenho conhecimento, mas isso me fazia bastante, me deixava bastante calma com relação a nós estamos num governo onde que estamos cuidando da nação. Você trabalhou no Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida. Vice-presidente de crédito. Mas Minha Casa Minha Vida já era Dilma, quando você foi. Então, a Dilma era ministra, ela era Casa Civil. Casa Civil. Ela comandou diretamente o operacional, porque quem promulgou a lei foi o Lula. E a lei era muito específica, muito específica. Você lê a lei, tá lá escrito com todas as letras que era moradia de interesse social. Interesse social.
E prioritariamente de 0 a 2%. E ele, inclusive, colocou um dinheiro no Tesouro Nacional para cobrir eventual problema, que o zero, né, é aquela pessoa que está desempregada, que não tem como pagar a prestação, concorda? Mas a advocacia da Caixa não deixava. Então saía todos os outros, mas não saiu de 0 a 2. Terá saído. E inclusive. Seria faixa zero? Sim. Faixa zero. É quem é desempregado, quem é indigente, Era para não ter ninguém na rua. Era uma lei assim que eu me identifiquei. Eu fui assim, voluntariamente falar para eles assim: ó, eu tenho esse currículo, sou agente de conformidade, queria ser agente de conformidade aqui. Foi uma superintendência criada para fazer o programa Minha Casa Minha Vida. Porque eu achava importantíssimo aquilo dar certo para a comunidade, né? Porque a casa é tudo. Você tem uma casa, você tem perspectiva de vida. Quando você mora na rua, você já está no último limite da coisa. Você só não tem... No último degrau da dignidade humana. Exato. Eu escutei isso essa semana. É como o companheiro Tremura falou isso. Companheiro. Ele falou exatamente isso. Quando você está quando rua, você está numa situação de casa subnormal, é o penúltimo degrau. O último degrau é a rua. E a pior rua, degrau da indignidade, né? E a rua é a coisa assim, quem tá na rua é porque ainda não teve a coragem de se matar. Para ele não tem mais nada. Para ele não tem esperança, para ele não tem mais nada, entendeu? Aí essa lei era para ser assim, era para dar um pouco de paz para a pessoa. Não, pelo menos eu tenho onde morar, agora eu vou plantar uma hortinha no quintal, porque as casinhas tinham toda essa coisa logística para poder as pessoas pudessem se adequar. Tinha um espacinho lá que ele pudesse plantar uma alface, uma coisa, uma galinha, para ele poder para reerguer a sociedade, parar um pouco a violência. E de repente a gente começou a receber alguns telefonemas que teve um foi assim, um hilário, né? O cara do Rio de Janeiro ligou assim, eu comecei, muito educado, sempre fui muito educado com os clientes, eu falei para ele. E ele falou assim, eu quero uma coisa, Minha Casa Minha Vida. Eu falei assim, já foi liberado aí no Rio de Janeiro, tal, na agência tal, o senhor leva seus documentos, mas a renda, eu já fui lá, e eles não querem me dar. Eu falei assim, e o que eles alegaram? Porque eu tenho um salário mais alto. Eu falei assim, senhor, se o senhor tem um salário mais alto, esse programa, a gente tem outros programas para o senhor, mas este exatamente, ele é para pessoas com uma baixa renda, um poder aquisitivo menor. Nossa, ele regaçou comigo. Aí o meu chefe, o superintendente, falou assim, ele achou estranho eu ficar dando tanto, né? Ele falou assim, põe no viva voz. Eu coloquei. Ele me xingou de tudo. Você não sabe com quem você tá falando. Porque não sei o que, porque eu sou juiz, não sei das quantas. Nossa, qual o seu nome mesmo? Qual a sua matrícula? E que não sei o que. Daí o meu chefe chegou e falou assim, olha, meu senhor, aqui é o chefe da pessoa que o senhor está falando, ela está sendo muito educada, o senhor não tem direito a esse plano, nós temos na Caixa vários outros, eu vou te indicar o nome de um gerente, e ela não vai dar a matrícula dela, e ela não vai dar também o nome dela, mas eu dou o meu é esse, a minha matrícula é essa. Aí, eu sei que aquilo lá deu pano pra manga. O cara fez ouvidoria, negócio, foi para a presidência da República, você não tem noção. Aquilo foi para a presidência da República, sendo que é um programa que as pessoas tinham que ter noção. É um programa para outro, não é para ele, mas tem para ele. Só o auxílio moradia dele já não cabe na faixa. Pois é, só o auxílio moradia já não cabe na faixa. Porque era 4 mil na época, sabe? E hoje eu tenho muita tristeza quando eu vejo assim, eu sair da Caixa. Aquilo ali era o ovinho do fascismo, né?
Aquilo ali era o ovinho do fascismo. E aquela coisa assim de você sabe o que você tá falando? Carteirada. Você sabe o que você tá falando? Você vai presa, porque eu sou juiz. É assim? Falei, nossa, quando ele falou assim, você sabe o que você tá falando? Eu sou juiz aqui em Rio de Janeiro, então, e falou o nome dele. Eu gelei, né? Falei, pronto, tô ferrada. Eu sou pobre, não tem dinheiro nem pra pagar advogado. Ainda bem que meu chefe, ele tinha muito tino e percebeu que eu tava numa apura ali. E isso aconteceu muito no Brasil, muito. Não sei, eu critico o PT nesse sentido, que assim, não houve informação para a população da necessidade da gente fazer justiça social. Porque eu sou bancária, eu ganho pouco. Nossa, vou ser rica. Não, eu sei que eu não vou ser rica, mas eu quero um pouco de tranquilidade, quero minha casa, meus filhos estudando, ninguém batendo em mim, né? Que a polícia faça parte dela e não bata e não, né, pegue um helicóptero e saia atirando nas pessoas, porque isso me faz triste. Então, certas coisas você gosta. Então, eu nunca tive nada desses governos, mas eu estava feliz com eles, porque eu estava vendo que existia a intenção de se fazer, mas não houve, infelizmente, a informação à população que ela estava sendo beneficiada. Hoje eu vejo, às vezes, algumas pessoas que estão lá dentro da minha casa, minha vida, e falam assim, Lula nunca me deu nada. Como assim, meu filho? Você teve 17 mil que você ganhou porque o programa Minha Casa Minha Vida no início era 17 mil que tinha, assim, descontado do início do contrato, paga uma prestação irrisoríssima, e o Lula não te deu nada. Olha, não é bem assim, né? O Lula não me deu nada mesmo. Mas ele me deu um tanto de dignidade, meus filhos foram para a universidade, e eu estava feliz com aquilo. Aquilo estava feliz. Agora, era trabalho para mais de menos. Por quê? Porque quando eu fui para Brasília não existia nada. Não existia. O Lula pressionou muito a máquina pública. Né? Ele pressionou muito a máquina pública. Não, eles fizeram a máquina pública. Aliás, não foi Lula, né? Foi a Dilma. A Dilma é uma operacional do Lula. O Lula, sem a Dilma, eu vou te contar, não sei o que seria dele. A Dilma, ela é uma pessoa que tem uma capacidade científica muito boa. Então, ela falava assim, por exemplo, os meus relatórios, muitas vezes eu levava, né, como se diz, fumo, né? Porque estava errado, porque ela via vírgula, na vírgula ela via que estava errado. Ela é muito perspicaz nas coisas de análise, de saber. Então, a primeira coisa que ela fez, a gente não tem estatística, a gente sabe o que é o Brasil. O que é o Brasil? Tem índio. Eu, até pouco tempo atrás, antes de ir para o Brasil, eu não achava que existia índio. E existem muitos índios. Existem vários índios. E de várias tribos com línguas diferentes. Então, ela falou assim, não, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se o povo está reclamando, está com fome, está com isso, está com aquilo, o Lula se preocupou demais em combater a fome do nordestino, porque é a vivência dele, né, de pessoa. Mas a Dilma, ela teve uma visão mais ampla. Ela, na Casa Civil, que eu tive, foi o momento que eu percebi isso. Ela queria que a gente fizesse um levantamento do cenário. Só que como fazer um levantamento do cenário sem, do nada, achismo? Não, ela queria cientificamente. Então foi criado CadÚnico, onde que o input seria de quem estava no local daquela região. Então, muitas coisas que se fala hoje em dia, que é corrupção do PT, etc., na verdade não é do PT, é lá da prefeitura. Porque é a prefeitura que recebe o dinheiro. É a prefeitura que colocava as pessoas lá.
Então, fulano de tal vai receber Bolsa Família. Aquela pessoa não deve receber Bolsa Família. Se você conhece alguém que recebe Bolsa Família e não é para receber Bolsa Família, então você também é conivente com isso. A corrupção é sistêmica, não é de um só. E a Caixa tinha que auditar. Quando a Caixa auditava, via lá os problemas, mas é impossível, era 225 milhões na época, impossível 225 milhões estarem sendo auditados pela Caixa Federal, que tinha um corpo de auditor que era o quê? 100 ou 170, de 100 a 200 pessoas, né? Tá. Então, é isso. Mas... Bom, então você falou do governo Lula e como foi seu... E o governo Dilma, como é que foi? Então, a partir do momento que teve a transição do Lula para Dilma, não houve muita mudança com relação à política interna da Caixa. Continuaram as mesmas estratégias, as mesmas metas, né? Os programas continuaram os mesmos, as auditorias da mesma forma. Inclusive, as auditorias foram até um pouco... aumentou-se porque a Dilma tinha uma outra mentalidade do Lula, que era assim, ela achava que as agências reguladoras não eram suficientes para fazer a regulação das coisas. E hoje... Porta giratória, não sei se você já ouviu falar. É o quê? Porta giratória. Porta giratória? Você nunca ouviu falar disso? Nunca. Isso é uma coisa que é discutido, inclusive, desde a época do Fernando Henrique. Que você... A agência reguladora existe porque você privatizou alguma coisa que era do interesse público. Então, você precisa ter uma agência que regula aquilo, para aquilo lá, porque aquele setor que foi privatizado, ele tem um potencial de um livre mercado dar problema naquele setor. Então, por exemplo, um setor estratégico, telecomunicações. Telecomunicações é um serviço público, por essência. É um serviço público por essência. Não tem como você ter concorrência, porque a rede precisa ser controlada por alguém. Não é economicamente viável de você fazer um investimento inicial. Então, a partir do momento que você privatiza, mas é do interesse público. Então, quando você privatiza, você precisa ter um órgão do Estado fiscalizando. E esse órgão, ele não pode estar de acordo com essa ideia. Quando falando com a ideia, pelo menos que vende do neoliberalismo para a administração pública. Esse órgão, esse pedaço de Estado, que é a regulação. Que é a regulação. Ele não pode estar alinhado de acordo com as mudanças políticas. Porque senão ele é sequestrado pelo poder político, né? E utilizado em prol do político de ocasião. Então, elas são autarquias especiais, o mandatário tem um tempo fixo o dirigente tem um tempo fixo de coisa, ele não pode ser derrubado, ele não pode ser exonerado que nenhum ministro, tem orçamento próprio, tem autonomia financeira, tem um poder regulamentador que não é legislativo, mas que é como se fosse. Tudo isso porque ele também requer uma especialização técnica específica. Tudo bem, tudo isso funciona no País das Maravilhas. A verdade é que por causa deles serem tipo um feudo separado do Estado... Eu diria que nem no País das Maravilhas, mas... por ser um Estado à parte, um pedaço de Estado à parte que, assim, pouco se sabe o que acontece lá dentro, né? E por ter um marco regulatório que não precisa de acordo político para ser feito, acontece o que o pessoal chama de porta giratória, que as empresas interessadas no setor utilizam a agência de regulação para garantir o monopólio. Entendeu? Exatamente. Era exatamente o que estava acontecendo e que estava sendo percebido há
naquela época. Eu não sei se foi da época do Lula, porque eu não tinha nada a ver com a política, eu ficava só na caixa trabalhando, mas os relatórios que me vinham, eu tinha que entrar no portal, ela Só para criou... contextualizar, nessa época a sua participação no movimento sindical tinha esfriado. Por conta de eu ter ido para uma matriz, eu pensei assim, eticamente, eu sou uma pessoa que sigo muito a ética. Eticamente, não é viável eu trabalhar na matriz e ser do sindicato, delegado sindical. Era o meu ponto de vista. Depois eu parei para pensar direito que eu era um cargo técnico, eu não era um cargo gerencial. Eu não precisaria ter feito isso. Hoje eu até me arrependo. Para evitar que tenha uma espécie de interferência do interesse do patrão. Do conflito de interesse, né? Aquela coisa. E na verdade não é bem assim, porque eu era técnica, eu fazia relatório, eu tinha nota técnica, eu tinha manual normativo. Não tem nada a ver com decisões. Vamos voltar então ao que a gente estava falando. Fala. Então, quando chegou no governo Dilma, você falou que não teve muita mudança, que ela estava mexendo na estrutura de fiscalização, tirando um pouco de competência das agências reguladoras e fazendo uma fiscalização mais efetiva, porque a população estava reclamando. Ela criou um portal esqueci o nome, do consumidor. Nessa época eu tinha feito uma prova interna e passei por uma área chamada GEAD, que é o atendimento de telemarketing ativo, passivo, Facebook, redes sociais, e fui como consultora, porque eu criei uma gama de conhecimentos, de sistemas, de coisas e tudo mais, que me deu a possibilidade de fazer aquilo. Foram 102 candidatos, eu fui a primeiro lugar. Aí eu entrei como consultora. Nessa época da Dilma, eu era consultora, eu estava entrando como consultora. Então, já era outro tipo de trabalho, né? Então, eu comecei a perceber, ter relatórios desses que vinham e me mostravam esse tipo de coisa. E aí nós tivemos que adequar certas coisas nas áreas. Houve uma reestruturação pequena, na verdade, nas vice-presidências, nas gerências. Teve pessoas que não quiseram ficar porque se sentiram, assim, o pessoal fala mimimi, né? Mas começaram a achar que aquilo era um absurdo, que sei lá. Eu só sei que dentro da Caixa não falávamos em política. A coisa era teórica, prática e era a decisão do que o governo queria, que era o projeto de governo que foi feito para aquilo. Então, era aquilo que a gente tinha que executar. Executava e pronto. Aquelas pessoas que começaram a sair do cargo por conta própria, elas começaram a ir para outras áreas e fazer assim, tipo uma dissidência, né? E falar mal da Dilma e não sei o quê. E começou achando a unidade do... Achando. E aí eu peguei e falei assim, que esquisito, né? Eu vou lá no sindicato, porque era a minha referência, né? Eu falei, o que será que tá acontecendo? Porque eu não tô entendendo isso. Aí eu fui ao sindicato e eles falaram, olha, é que tem um segmento no poder aí que não gosta da Dilma. E que segmento é? A gente ainda não sabe, não entendeu não, mas assim que a gente conseguia. Foi um momento até que eu tive um baque, porque para mim democracia é uma coisa, sindicalismo é outra. Eu adoro sindicalismo e eu ia para a rua panfletar pela minha categoria, etc e tal. Então eu tinha aquele contato de movimento de rua, né? Falei assim, eu não sei não, mas eu acho que eu quero saber na rua o que é isso que está acontecendo. Até mesmo porque Brasília, os movimentos, aqueles que eu falei com você antes, que sempre existiram, eles começaram a ficar intensos demais da conta. Demais.
coisa assim de 1 milhão de pessoas na rua. E a Globo ficava filmando aquilo e fazendo um drama todo. E era assim, as pessoas falavam que não tinha partido, que não tinha bandeira, que não podia ninguém ir de vermelho, que não sei o que. Eu achei aquilo super estranho. Comecei para rua para saber, né? Eu vou lá. Todo mundo foi, na verdade. Acho que o Brasil inteiro foi para saber o que estava acontecendo. E aí eu comecei a perceber as coisas. Havia um pessoalzinho que ia lá de amarelinho, todo fortinho, né? Daqueles assim que parece que vai na academia todo dia. E que tem tempo para isso, né? Não trabalha. E nós, né, barrigudinho, sindicato, e tinha o pessoal que era um pouco diferente, eles vinham meio assim, tipo estudante, cabelo azul, não sei o que, tal, tudo diferente. E os índios estavam lá. E virou um negócio, que lá já não dava para entender o movimento, o que seria aquele movimento. E a Dilma, aí eu quis aproximar-me do Congresso e do Palácio para entender melhor. Aí a gente, como lá tem o DFTV aqui, deve ser SPTV, né? Lá o DFTV passa tudo. E naquela época eles adoravam passar tudo da Dilma mesmo, coitada da Dilma, porque ela não podia ir no banheiro. Já tava lá 10 repórteres da Globo enchendo o saco dela. Não sei como é que a mulher aguentou. Aí eu sabia de tudo. Só que eu ficava ainda muito indecisa. Por que a Dilma não coloca o exército na rua? Porque a gente passou pela ditadura, né? Tinha umas ideias babaca dessas. Hoje não, Deus livre. Mas não põe o exército na rua, para com isso. Para que isso? E até mesmo porque as estatísticas que a gente já tinha feito, montado, estava funcionando, dava para saber o que estava acontecendo, entendeu? Havia estatística, havia as coisas. Então, ela começou a ter mais auditoria por conta disso. Muita gente lá na Caixa ia fazer auditoria, mostrava que era um prefeito do PT que tinha roubado qualquer coisa, não sei o que e tal. Ela punia. Não pode. Ela punia. Aí o que acontecia? Ia para a mídia. E a mídia reforçava aquilo como se fosse a corrupção é o PT. Entendeu? A corrupção é o PT. Desmerecendo todo o trabalho que foi feito não pelo PT, mas pelo um grupo de pessoas que acreditaram na ideologia e que fizeram bem feito, que tinha estatística e certeza como uma ciência. Porque a ciência é assim, né? Você tem a teoria, a prática e depois você a prova dos 9 e de repente mais prova dos 9. Então a gente tinha isso, a gente era praticamente cientista na matriz. Aí foi assim, a decadência, as pessoas começaram a ficar quietas, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, porque que corrupção. A matriz fica na frente da Polícia Federal e nunca tínhamos visto tantos helicópteros, aliás, nunca tinha visto helicóptero, né? Porque o helicóptero vai para o Banco Central pegar as notas que são estragadas, mas ali na Polícia Federal nunca. Daqui a pouco é helicóptero vindo, voltando, e a gente. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? E liga a televisão e só um monte de coisa desencontrada que não tinha nexo. E a gente não sabia o que fazer, as pessoas começaram todas a se retrair, sair do sindicato, desfiliar de sindicato de medo. Começaram a ficar assim, ficou um negócio esquisito demais ali. Todo mundo com medo de todo mundo, e eu estava como consultora. E eu nunca tive medo de falar. Então, as coisas que eu falava, que eu acreditava, eu continuei falando.
Então, teve o segundo turno da Dilma em 2014. E eu falei que eu ia votar na Dilma. E isso me causou muito problema. Inclusive, eu nem ia votar na Dilma, estava pensando em votar na Marina, mas o meu neto, ele falou assim, meu neto, eu vou votar na Dilma. Por quê? Não, porque a Dilma é melhor, porque a Dilma não sei. E eu comecei a prestar atenção, realmente o projeto dela era melhor que os outros. Falei, não, vou votar na Dilma. E também o Aécio Neves mostrou um machismo, uma coisa ruim demais, que eu já não gostava dele, e aí reforçou mais ainda a minha decisão de votar na Dilma. Pus no meu Facebook e eu não podia. Mandaram tirar do Facebook porque eu era do lugar onde que era o Facebook da Caixa, inclusive eu era responsável pelo Facebook. Falei, não, eu tiro, tudo bem, mas eu posso continuar falando da Dilma. Não. Aí eu comecei a achar estranho. E eles começaram a me dar metas impossíveis de se cumprir. E eu não percebia, não reparava, e trabalhava e levava coisas para casa e tentava resolver aquele problema que era insolucionável. Não havia forma de solucionar. E mais, eu tinha um meu limite, porque eu era técnica. Então, o meu limite era, olha, tá aqui o meu projeto, o meu plano, ou minha nota, né, nota técnica, você precisa dar a sua ciência, porque a nota técnica é assim, a nota técnica é minha, ninguém mexe. O que eu falei, tá falado. Se eu falar assim, está inconforme, está inconforme. Ponto. Ele só vai dar a ciência. Não, você vai ter que mudar a nota técnica. Não, eu não vou mudar a nota técnica porque é baseado nesses artigos da Constituição, etc. Normalmente nas cláusulas pétreas. E por isso que eu não vou fazer. E eles começaram assim, você vai pro portal da transparência. Tá. Aí a Dilma, ela tinha mandado a ordem pro vice-presidente que aquilo tinha que funcionar, de qualquer maneira. Assim, ponha gente competente para fazer isso. Colocaram eu. E eu, com a minha responsabilidade, tenho que fazer funcionar, né? Eu recebi essa ordem, é para cumprir, né? Só que não. Porque quando eu falava assim, gente, aqui nesse caso, urgentemente nós temos que estornar o dinheiro e ir falar pro cara, ele precisa. Eu fiz até um levantamento, uma época, um levantamento do que seria os prejuízos que a Caixa ia ter que arcar. Ia ter que arcar. Porque as pessoas estavam sendo, os clientes estavam certos, e não a Caixa. E eles falaram, não, você pode tirar esse seu relatório, isso aí você tem que mudar. Nós não vou assinar. Não, é para dar ciência só, porque isso aqui é o que eu estou te mostrando e você faz o que você quiser com isso. Porque quem decide é o gerente. Aí começou a rolar muito assédio moral em cima de mim. Tipo assim, 5 gerentes. Só em cima de você? Só em cima de mim, porque as outras pessoas, elas não se falavam. Inclusive, a maior parte delas que estavam lá tem esse osso aqui, como o osso do pescoço, deu problema, eu não sei o que chama isso, acho que bico de papagaio. Foi um tipo de epidemia no meu andar, por causa delas ficarem assim, curvadas, porque elas tinham medo de olhar do lado. Uma não falava com a outra. Uma não contava para o outro que estava fazendo, escondiam informações uns dos outros. Aquilo ali foi ficando assim, parecendo que era um lugar onde que tinha cheio de espião. E nunca foi, né? Sempre foi muito transparente. Aí, Até mesmo na época do Fernando Henrique. na época do Fernando Henrique, eu não estava lá. Não, tudo bem, mas até mesmo na época do Fernando Henrique as pessoas conversavam mais. Sim, eu tinha amizade. Eu entrei numa vice-presidência que não me adaptei bem. Você acha que isso aí era tipo uma sabotagem que estava rolando? Alguma coisa do tipo? Existia
Um movimento político lá dentro já sendo gestado? Já. Eu descobri isso depois. Muito, muito depois e foi muito traumático. Aí, por exemplo, um caso que foi muito difícil para mim, eu era, assim, coração puro. Eu falava a verdade, falava o meu posicionamento, eu não tinha decisão de nada, eles faziam o que quisessem com aquilo, né? Eu não ia sair para o Ministério Público, fazer nada, era essa a minha função. Mas eles começaram a transgredir regras da Constituição, da cláusula pétrea, e que ali, se você lê a Constituição, você fala assim, se você for conivente com esses crimes, você é como se tivesse praticado o crime. E eu comecei a ficar preocupada, né? Eu comecei a ficar preocupada porque, tudo bem, eu fazia o meu trabalho, eu falava que estava errado, eu falava que eu não ia mudar, eu tinha o assédio moral por causa disso, mas, na verdade, o que eu teria que fazer? Ir lá no Ministério Público, denunciar, porque aquilo era um crime. Aí eu fui, peguei as provas, 3 pastas de provas. Eu fiquei doente, muito doente por causa disso, porque o assédio foi muito difícil. Aí um dia eu respirei fundo e falei assim, não, eu vou fazer o que é certo, porque eu sempre fiz o que é certo na vida, então eu vou lá. Levei as 3 pastas, o procurador me chamou. No dia que o procurador me chamou, eu achei que era praxe, que era de praxe, todo mundo que fizesse uma denúncia, o procurador chamava, e não é. Você faz a denúncia, você tem os advogados te chamam, vê o que é, pega o seu salário, não é. Quem me chamou foi o próprio Procurador-Geral da República. E que eu levei todas as 3 pastas, todas assim, nossa, agora eu vou realmente me livrar disso, né? Porque para minha cabeça aquilo era um peso. Aí comecei a falar, então, aqui, não guarde suas pastas. Mas aqui tá a prova, não, guarde suas pastas. Tá, vamos conversar direito. Como é que começou? Como é que isso? E eu querendo falar e ele me cortando. E eu querendo falar e ele me cortando. Ele falou assim, olha, ele falou assim, eles estão querendo tirar a sua função, é isso? Eu falei, E se tirarem minha função, o meu salário cai drasticamente, tanto que eu não consigo viver aqui em Brasília com poder aquisitivo que é alto. Aqui tudo é muito caro. Ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Eu acho que você deve suspender essa sua... Inclusive eu tinha um resumo, com nomes, vice-presidente, político, tal, fulano, Bertrand, tal, tudo que estava acontecendo, porque eu descobri politicamente o que estava acontecendo ali. E descobri que aquilo ali era um golpe. Aí eu fui, né? Ele falou assim, ó, esse papel você não mostra para ninguém, tá? Eu vou ficar com uma cópia, mas você não mostra para ninguém. E deixa isso em suspenso, tá? Deixa suspenso, porque pode ser pior. Mas, se eles tirarem sua função, aí você vem aqui que eu resolvo para você. Porque daí eu resolvo para você. Eu falei, tá, sim, senhor. Eu achei estranhíssimo um procurador fazer uma coisa dessa, mas eu falei assim, aí tem uma coisa estranha, né? Alguma coisa estranha. Existia ali pessoas, partido DEM, pessoas, vice-presidente tal. E aí eu falei, pode ser que algum seja parente dele, alguma coisa. Eu vou ficar quieta na minha, fechar em casa e pronto. Eu comecei a sentir medo. Eu passei a fazer a mesma coisa que todos faziam. Chegar, bater ponto, ficar quieto, fingir que estou trabalhando e pronto. Só que eles não deixavam eu não trabalhar. Eles instigavam eu a fazer coisas que não devia. Sabe? Tipo assim,
É erradíssimo pela lei do consumidor, erradíssimo. Você não pode, é crime você pegar e cancelar uma ouvidoria. A ouvidoria tem 5 dias para você resolver o problema da pessoa ou dar o prazo de solução. Essa é a lei. Lei não se descumpre. Eu sou, assim, formada na conformidade. Então, eles me deram 5 mil do portal da Dilma lá que ela tinha feito consumidor para eu cancelar com a minha senha. Cancelar, por quê? E eu vou até explicar por quê. Os cartões foram migrados para a Caixa, para dentro da administração da Caixa. É o elo. Muita gente ficou com o nome sujo, inclusive eu. Muita gente ficou com o nome sujo. E não teve, na época, pelo menos até então, foram meses, todo mundo reclamando, jogavam os clientes de um lado para o outro, de um telefone para outro, de um não sei o que, e depois no meu telefone que era, eu ficava escutando, falava, meu Deus do céu, coitada da pessoa, e eu venho aqui, sai lá de Biribinha da Serra, faço 100 quilômetros de ônibus para vir aqui nesse Procon e não tá nada, eu não sabia mais o que fazer. E eles vieram e falaram assim, cancela a ouvidoria das pessoas? Eu, não. Ó, sinto muito. Eu vou descumprir sua ordem, chefe. Eu não faço isso. Por quê? Aqui, ó, tá vendo esse livro, que é a lei do Código do Consumidor, que é o que nós fazemos aqui, nesse artigo tá escrito que a gente não pode fazer isso. Aí eu falei, então deixa. Eu falei, não, se você quiser, eu tenho opção. Dá sua senha que eu faço. Não, deixa. Eu falei, não, só você dá sua senha que eu faço. Não pode deixar. Aí eu peguei e imprimi todos os números daquele e-mail que ela me passou a ordem. Eu falei, nossa, eu falei assim, já tô ferrado, já eles estão querendo mandar embora amanhã que eu vou estar sem função. Eu fui no sindicato e falei assim, eu acho que amanhã eu vou estar sem função, porque eu descumpri uma ordem, foi a primeira vez que eu bati de frente. Por quê? Por causa disso. Ele olhou, o diretor do sindicato olhou e falou assim, pode deixar, você pode comandar. Pode comandar e deixa isso porque a gente. Isso aqui nós vamos tratar. Mas cumpra a ordem deles. Mas isso é crime. Mas nós vamos cuidar. Eu falei, tá bom, o advogado, né? Eu assinei lá o tempo com o advogado e fiz, né? Fiz lá os cancelamentos, morrendo de dó das pessoas. Fiz os cancelamentos e comecei a ficar muito chateada aqui com aquela caixa, sabe? E nesse dia eu tinha médico, porque eu já estava doente por conta dessas coisas. Nesse dia eu tinha médico, eu tô indo no médico. Mas, como eu só vou pegar remédio, eu volto para bater ponto, porque senão eu vou ficar devendo horas, eu não vou conseguir. Ela falou, não, tá bom, ótimo, beleza. A minha chefe imediata, que era a dona de que fazia o ponto meu, tava tranquilo. Eu falei, se quiser eu trago a licença, mas aí eu já bati ponto no começo do dia, já trabalhei até as 4 horas, eu só tô com 40 minutos para poder bater ponto, mas eu tenho que ir lá correndo porque ela tá saindo. Não, 40 minutos. Só que a gerente nacional, que já pegava no meu pé há muito tempo, ela pegou aquela questão para ela. Ela não tinha nada a ver com o meu SIPOM, com o meu ponto eletrônico. Mas aí eu voltei e fui, bati ponto, voltei e eles estavam todos assim, Patrícia, nós estamos aqui esperando você para conversar a respeito de uns assuntos. Vamos lá na sala 13. A sala 13 assim, quando alguém chamava você para a sala 13, sabia. Você ia levar um xingo. Mas tudo bem, vamos lá, né? Tão acostumada, eu achei. Só que elas fizeram assim, como se fosse um inquérito
policial, você, e cadê isso aqui? Pela medicina, quando você tem um tratamento, você tem o direito de ser sigiloso o seu tratamento. Você não precisa dizer que você tem AIDS, você não precisa dizer que tem câncer. Eu estava com um problema de nervoso por causa do trabalho. Então eu estava indo no psiquiatra. Eu não queria que ela soubesse que eu estava indo no psiquiatra. Falei, não, eu deixei todas as minhas coisas lá no Recursos Humanos, na onde que tem a licença médica. A minha licença médica está lá. Não, isso aqui vai ser falta. Colocado. Falta injustificada, que isso reflete no PLR, que reflete no pagamento, que reflete em tudo quanto é coisa, e de repente começaram a me acusar, e olha, se você fizer isso, se você fizer aquilo, e todas falando ao mesmo tempo, e eu vi que tinha uma pessoa, eram várias gerentes, só não estava o vice-presidente. Estava gravando, eu vi embaixo da mesa gravando, sem a minha autorização, porque você pode gravar, ó, vou gravar a nossa conversa porque eu quero essa prova. Tudo bem. A não ser que seja para defesa própria. Mas tudo bem. Se ela tivesse falado, mas assim, sorrateiramente do lado, assim, eu fiquei muito, muito pé da vida. Eu falei, que absurdo. Aí eu bati, eu perdi a estribeira. Eu falei assim, bati na mesa e falei assim, eu quero o comitê de ética aqui agora. Agora. Porque o que vocês estão fazendo aqui comigo é uma pressão que não tem lógica. Eu não fiz nada de errado, eu quero comitê aqui agora. E já fui pegando o telefone, chamando o comitê de ética da Caixa e eles, pá! Não precisa. Fica tranquilo, não vai acontecer nada com você. Pode ir embora, vai. Fico com 2 dias de folga. Falei, e as minhas faltas injustificadas que vocês colocaram no meu sistema? Isso não vai sair. Eu falei assim, como não vai sair? Eu trabalhei. Aí ela, isso não vai sair. Eu falei assim, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mãe. A cada segundo eu ficava pior até que entrou, aí teve o impeachment. A coisa degringolou de vez e eles mudaram todas as áreas, mudaram todas as pessoas, arrancaram todas as funções, inclusive a minha. E o Temer entrou com uma proposta de governo onde que era assim, a desconstrução de tudo que a gente tinha feito em 10 anos. Porque eu estava lá desde 2005. Desconstruir tudo. Se eu aceitasse, eu seria gerente. Ou corregedora da Caixa. Ou, se eu não aceitasse, eles me deram uma cartinha assim, ó. A gente dá isso aqui de aposentadoria para você. E aí eu escolhi a aposentadoria. Porque eu não desconstruo aquilo que eu acredito. Bom, a gente vai gravar uma segunda parte, porque a gravação tá ficando bem grande. E na segunda parte a gente vai falar um pouco sobre as condições de trabalho, o movimento sindical, a questão da segurança também, que tem muito a ver com a vida do bancário, porque Constantemente. o cara que vai roubar, não vai roubar o banqueiro, ele vai roubar o bancário. O bancário. Exatamente. Mas E abordar a questão da automação, o impacto no ambiente de trabalho e falar um pouco sobre o sistema bancário também. Então, essa primeira parte a gente falou mais sobre conjuntura política influenciando no ambiente de trabalho. No segundo, a gente vai falar sobre as condições de trabalho e o movimento sindical mesmo. Tá bom? Obrigado, gente.
a questão sindical, assim, eu divido em duas partes, porque no Vale do Paraíba eu era atuante mesmo, e lá em Brasília não. Mas houve um momento que eu precisei pedir apoio, socorro, pelo amor de Deus, que era o único lugar que eu conhecia onde existiam pessoas que sabiam que era solidariedade. Então, a gente vai abordar esses dois momentos. É bom porque a gente vai ver um sindicato atuando na base e na administração. Isso é uma coisa, Isso é assim, que eu coisa acho legal. legal a gente falar. Então é isso, gente. Obrigado. Não esqueça de apoiar o canal pelo Apoia-se.